desculpa porque eu não sei por que a minha câmera está em preto e branco, mas estou num momento mais vintage. Geralmente depois que escurece um pouquinho, ela fica preto e branco, né? Mas vocês conseguem me ver, né? Então, agradeço o convite, Kátia. Acho que sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição aí para estar distribuindo mais informações e conversando um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto que ele foge um pouco da SST, mas ele volta porque é uma situação muito importante e é uma mudança, uma evolução aí que a gente está tendo de tecnologia nesse processo. Aquelas perguntinhas básicas, vocês estão me ouvindo bem? Posso startar já a minha apresentação, Kátia? Pode sim, Lucas, estamos te ouvindo bem. Então, vou compartilhar minha tela aqui com Ah, vocês. né, preto e branco, mas a gente está te vendo bem, tá tudo certo. E depois, quem sabe, ela volte a ser colorida. Mas a apresentação está colorida, Lucas. Ah, que bom. Tá, beleza. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a tal da certificação digital, entrega digital de documentos, né? Primeiro, a Kátia já me apresentou, mas a minha formação, eu comecei como técnico em segurança em 2012. Hoje eu sou formado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança e atuo aqui no estado de Santa Catarina, no departamento regional com os produtos da construção civil e várias outras frentes aí voltadas para os outros produtos também, como a certificação digital, né? Então, o sistema S em si, aqui em Santa Catarina, a gente está passando por um processo de implantação da entrega digital de laudos e programas, né? Essa é a nossa primeira fase. E a gente já está começando a estudar a próxima fase, que aí a gente entra para a parte de saúde, que é começar a ter prontuários médicos digitais, ASO digital, que é uma segunda etapa que ela é um pouquinho mais detalhada e requer um pouquinho mais de cuidado, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos laudos e programas. Bom, então, como de praxe nas nossas apresentações dentro do sistema, e eu levo isso também para fora, nós temos um momento SSMA, né, que é a nossa equipe de SESMIT que cuida da nossa saúde e segurança internamente, e eu trouxe uma mensagem aqui para vocês do nosso programa Desperte, que é a seguinte mensagem: em casa ou no trabalho, atividades seguras e saudáveis contagiam, né? Então, independente se a gente está hoje em home office ou tendo que ter algum deslocamento presencial, é importante que a gente sempre esteja emitindo e dentro dessas medidas aí de atitudes seguras e saudáveis para o nosso dia a dia, desde os cuidados com questões e medidas de prevenção ao coronavírus, nossos cuidados dia a dia com a nossa segurança, ergonomia, etc. Né? Cada vez a gente tem que estar mais atento a esses detalhes. Bom, então a primeira pergunta, e eu acredito que é o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em entrega digital, é o porquê que eu tenho que certificar, por que eu tenho que utilizar essa metodologia se hoje eu recebo impresso e estou satisfeito. Bom, o primeiro ponto é que a gente traz dentro da nossa normatização, que são as normas regulamentadoras, onde ela traz para nós que os documentos previstos nesta NR, elas podem ser emitidos, né, de formato digital e arquivados em meio digital, né, desde que você siga, né, a tal da ICP Brasil, que mais significa a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Essa infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ela é bem antiga até. Ela foi instituída lá em 2001. Então, ela já está aí com quase 19 anos de funcionamento, né? Então, a partir de 2001, a legislação ela já começou a voltar-se para a certificação digital, assinatura digital. Bom, então a NR1 ela já traz isso no seu texto, só que no texto da NR1 ele é bem vago, assim, não fala como que você assina, só diz que tem que ser a ICP Brasil. Aí, para isso, e até para a SST, em 11 de abril de 2019, no ano passado, foi editada uma portaria, que é a Portaria 211, que ela regulamenta o uso daí dos meios eletrônicos e do certificado digital na SST. Ele vai trazer lá para nós qual que é a legislação que a gente tem que seguir, qual que é o certificado que tem que ser utilizado, né, quando que tem que ser utilizado e quais são os prazos. A gente vai ver um pouquinho para frente sobre isso. Então, ela traz aqui para nós que essa portaria ela diz que você pode guardar esses documentos. No dia de hoje, essa guarda ela é facultativa, né? Então a empresa ela pode optar ou não por guardar já esses documentos, mas nada impede que ela já guarde.
ela já disponibiliza esse sentido. E ela traz também que existe um padrão desse documento, né? Então, o documento ele tem que seguir um padrão que a gente chama ali de ISO 19005-1, que vai falar um pouquinho sobre esse padrão. Se vocês pegarem essa ISO para ler, vocês não vão entender nada. Eu só consegui entender ela depois que conversei com o pessoal da TI, porque ela é uma ISO que mostra como que tem que estar escrito o documento, criptografia, aonde que vai isso, aquilo. Não é você olhar o documento e dizer, opa, a assinatura está aqui, mas sim aquilo que está atrás. Mas é interessante a gente saber que existe, né, essa ISO e ela vai regulamentar esses processos e caso, por exemplo, vocês sejam questionados por algum fornecedor, o seu advogado questione quem que regulamenta está aqui, né? É a portaria 211 de 2019 e a nossa norma regulamentadora 01. Próximo passo. É obrigatório eu fazer essa guarda digital já? Não, né? Eu comentei com vocês ali antes que não. Mas nós temos alguns prazos aqui que precisam ser olhados, que na portaria 211 ela traz um cronograma de implantação desse processo. Né? Então ele fala para, conforme o seu porte de empresa, você tem tantos anos a partir da publicação dessa portaria para implantar. Vamos ver aqui, então, uns exemplos, né? Ela foi publicada dia 11 de abril de 2019 e traz 3 separações, né? Para microempresas, microempreendedores individuais, você tem 5 anos para iniciar obrigatoriamente a disponibilização desses documentos. O que isso significa? Significa que daqui 5 anos, né, a partir da data de publicação, se a fiscalização exigir que você tenha digital, não tem como fugir disso e você pode ser notificado. Durante esse processo é facultativo, você utiliza ou não esse formato digital. Né? E aí é um acordo entre as partes. Para empresas de pequeno porte são 3 anos, então a partir de 2022 já é obrigatório. E para as demais empresas, né, acima de porte do porte pequeno, que vai ser porte médio para cima, ela já é obrigatória a partir de abril do ano que vem. Então essas empresas, a certificação digital aí já está batendo na porta, né? Então a gente sabe, a gente já está em agosto, já estamos próximos do Natal e Réveillon à distância, né? E logo já abril já se tem essa obrigatoriedade de você ter esses documentos. Esse é um ponto bem importante para ser olhado, né? Esses prazos aqui. Então, é bom que vocês conversem, né, com a área de tecnologia da empresa que vocês trabalham, com quem organiza, ou até mesmo com o proprietário, porque muitas vezes ele já tem o certificado digital, ele já trabalha com ICP, porque ele tem nota fiscal eletrônica, ele tem outros meios que já utilizam essa infraestrutura. Né? Basta só ele usar aquilo para assinar um documento da SST. Então, isso, para eu ter a certificação, não é um bicho de 7 cabeças, né? Que quem já está com a nota fiscal eletrônica, ou até mesmo fez alguma procuração para contabilidade, provavelmente já tem o certificado digital. Seja ele um eCPF, um eCNPJ, seja o certificado A1 ou A3, e aí vai depender de qual você fez aquisição naquele momento, né? As diferenças são mais relacionadas ao estilo de assinatura, a senha que é utilizada, né? Aqui no SESI Santa Catarina, nós estamos implantando para os engenheiros, técnicos, ergonomistas e médicos o certificado eCPF A1, que é um token que vai instalado no computador, então a gente não depende daquele pendrive para fazer a liberação, mas se a empresa tem o pendrive, ele pode utilizar com pendrive sem problema algum para fazer esse tipo de assinatura. Aí a nossa portaria também traz todos os relatórios e documentos que podem já ser assinados e guardados. Aqui cabe inúmeros relatórios, a gente pode dizer que a maioria que é produzido na área da SST, eles já podem ser feitos nesse sentido, desde lá do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico, nós vamos ter o PPRA, que futuramente vai ser o PGR, né, que ele também já está incluso aqui dentro desse material. Nós temos o atual PCMAT, que também passa a ser PGR. A própria ASO, né, ele já distribui aqui que ele também pode ser arquivado de forma digital. A IT, PPR, PRR, né, se você tem algum trabalho radiológico, se a tua empresa tem exposição a agentes respiratórios, né,
Plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais pérfuros cortantes, né? Se tua empresa tem uma coisa de odontologia, até nós, dentro do SESI também, futuramente vamos começar a utilizar para os nossos programas, né? Certificações ou comprovantes de capacitações também podem ser utilizados. Laudos que fundamentem, né, nossas partes de salubridade, periculosidade e aposentadoria especial. E ele traz um item bem interessante, que é o último, que ele fala que demais documentos exigidos no artigo 200 do Decreto-Lei 5.452, lá de 1943, né, que começou a se basear para a CLT e migrar para isso. Então, basicamente, praticamente todos os relatórios e documentos podem ser utilizados, né, desde que você siga a metodologia de certificação que a gente viu anteriormente. E tem uma coisa que foi bem interessante, principalmente para mim, quando eu comecei a estudar a certificação digital, que para mim, se tivesse escaneado a assinatura do cara e colado lá no documento, era uma assinatura digital. E aí eu descobri que não. A gente tem basicamente 3 tipos de assinatura no meio digital, né? Uma que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a assinatura digital, que ela trabalha com criptografia de arquivo, que a gente chama da mais segura que tem para esse meio. Depois nós temos a assinatura eletrônica, que é aquela assinatura que você recebe um arquivo, entra num sistema e dá um OK. Você não usa nenhum certificado para garantir que você é aquela pessoa. E nós temos a assinatura digitalizada. Assinatura digitalizada nada mais é que você assinar num papel em branco, pegar uma foto e colar no arquivo dentro do lado Word do computador que você está utilizando. Quem regulamenta isso para nós diz que a gente tem que usar a assinatura digital. Então, a digitalizada e a eletrônica, a princípio, não tem validade jurídica nesse processo. Então, eu vou ter que usar o certificado digital de qualquer forma. E como que ele funciona, né? Então, às vezes eu recebo lá um documento e olho lá, o campo da assinatura está em branco. Pô, mas o SESI disse para mim que esse documento está assinado digitalmente. Mas como que eu vou validar ele? Onde que eu vejo essa assinatura? Então, aqui tem mostrando um pouquinho como que funciona, né? Então, quando a gente pega um documento lá dentro do nosso sistema e coloca para assinatura digital, ele vai ter uma criptografia, que são números binários, né, 0 e 1, que identificam aquele relatório com todas as suas partes, textos, fotos, arquivos, tabelas e demais situações. O sistema ele pega essa criptografia, pega o certificado digital de cada participante, né, que a gente chama de chave privada, vai pegar lá do engenheiro, do cliente, se ele for assinar, do técnico e segurança, põe tudo isso dentro de uma caixinha, coloca um cadeado e esse documento ele está, digamos que oficial e assinado por todos. Tá? Então ele põe aí como se fosse na prisão o nosso documento, e a partir do momento que esse lacre ou cadeado é rompido, esse documento ele perde a validade. É basicamente a gente pegar um documento, imprimir, fazer rúbricas em todas as páginas, encadernar e do nada subir uma página, esse documento ele perdeu validade porque ele não está com a sua integridade garantida. Né? Então é basicamente nesse sentido. E nós aqui no SESI, nós implantamos o uso de um gerenciador eletrônico de documentos, que a gente chama de SESI GED, que é o local onde todos aqueles arquivos assinados, eles ficam arquivados e são garantidos, né, pelo nosso servidor em nuvem, e o cliente pode entrar lá e consultar sempre com um documento mais atualizado, e essa gestão a gente consegue fazer dentro desse gerenciador. Ah, mas a empresa já faz o gerenciamento em outro sistema, etc. Aí a organização de cada empresa, né, em fazer essa consulta. Usando um gerenciador eletrônico de documentos, depois a gente vai falar um pouquinho para frente, a gente vai ver que a gente consegue organizar um pouquinho melhor como as versões mais atualizadas desse documento. Aqui eu só trouxe um textinho falando um pouquinho sobre o que é essa certificação, né? Então, a certificação digital é como se fosse o nosso CPF em meio digital. Existe toda uma hierarquia que eles chamam de cadeia de assinaturas, que são vários cálculos matemáticos que fazem essa verificação através do teu certificado. E é interessante que sempre que o teu certificado é criado, ele é registrado lá no banco de dados da Receita Federal, e não existe como você ter uma forma de burlar esse certificado, né, quando eu uso uma assinatura digital. Então, essa é a garantia que a gente tem através do ICP Brasil. Até hoje, a gente não teve, eu até mesmo pesquisei bastante para ver se existia situações de fraudes em certificados,
mas o que mais ocorre é do que aquela pessoa fornece a senha do certificado dele para outra pessoa, deixa o computador aberto, uma pessoa foi lá e assinou, não que foi burlado por algum hacker ou alguma coisa, mas sim alguém que se usufruiu de informações adicionais, né? Então, por isso, todo esse cuidado é necessário. E aí vem uma pergunta, e que até mesmo eu achava que isso aqui era assim antes, que é assim, documento digitalmente, ele pode ser impresso? Né? Aí a resposta é sim, você pode imprimir qualquer documento, mas o grande questão aqui é que quando você imprime um documento assinado digitalmente, mesmo que ele tenha um QR Code ou código de verificação, ele perde a validade jurídica. Então, um exemplo, eu recebi um documento assinado digitalmente pelo SESI e eu vou ter um processo judicial que eu preciso subir isso para o auto. Hoje em dia você não vai mais encontrar autos manuais, impressos, né? A maioria já é digital. Mas se você imprimir e entregar ele impresso, ele não tem validade. O correto é você encaminhar ele em via digital, porque daí o juiz ou o perito ele vai conseguir pegar esse documento e olhar para esse cara aqui, que é a criptografia, e dizer, não, esse documento está conforme foi assinado naquele período, então tem validade. Quando eu faço impressão, eu até posso ver o código verificador lá que ele gera e consultar lá no documento do fornecedor, no sistema do fornecedor, ou lá no site do governo, mas eu não consigo garantir que aquele que está impresso não houve nenhuma alteração antes de ser impresso, né? Então ele não tem essa validade jurídica. Mas assim, eu posso imprimir para minha equipe consultar, eu posso imprimir para entregar lá para o mestre de obra que vai precisar de uma informação, para o pessoal da CIPA que quer fazer algum trabalho, eu posso usar, eu imprimo só as páginas que eu preciso, mas o documento oficial, aquele que vai ter validade jurídica, é aquele que está assinado digitalmente. Então eu preciso de um documento impresso com assinatura, como que eu faço? Aí eu preciso imprimir e assinar de punho, né? É uma coisa que eu não comentei no início, a portaria 211, ela fala para nós também que se eu quiser guardar os outros documentos antes da obrigatoriedade de assinatura digital com assinatura manuscrita, né, a punho, eu posso fazer isso. Eu tenho que digitalizar todas as folhas, arquivar esse documento digitalmente e também arquivar o arquivo impresso. Então, eu vou ter que ter 2 arquivos, só que aí, se eu quiser mandar esse arquivo digitalizado para uma fiscalização, alguma coisa ele tem validade. O que pode acontecer, o fiscal, estou com dúvida aqui, eu quero que você me envie a versão física. Daí você tem que ter essa versão física arquivada. Agora, se você usou um certificado digital, ele já está em meio físico, aí não corre esse perigo, né? Isso acontece só para aqueles laudos que foram feitos e programas que foram feitos antes da assinatura digital. Uma coisa importante para vocês que trabalham com esse processo é que quando vocês forem gerar um documento, existe um modelo, uma versão que é obrigatória seguir, que é esse PDF-A. Então, um dia que vocês forem salvar um relatório, eu vou salvar um PPRA, um PCMSO, ou algum outro arquivo que está incluso, olhem para o sistema de vocês, vejam se ele está em consonância com a ISO 19005, porque se não tiver, ele não tem validade, né? Essa ISO, ela parametriza esse PDF-A, que são PDFs de longa duração. Eles chamam de PDFs para que eles durem muito tempo arquivados. Eu, basicamente, não consegui entender a diferença, olhando assim para o material. Eu olhei para isso, mas não consigo entender a diferença de um arquivo PDF e outro PDF-A. Ele fala, não, é que esse aqui dura mais tempo, mas para mim tudo dura ao mesmo tempo dentro da internet, não envelhece, né? Mas, a princípio, em relações de códigos, etc., ele tem uma validade. Bom, outra coisa aqui, o certificado precisa ser impresso no campo de assinatura? É uma dúvida que sempre permeia, até mesmo com os nossos clientes aí nesse início de start, né, com nossas entregas digitais. Não, ele não precisa, tá, pessoal? Não precisa estar com o campo lá onde está o nome do engenheiro e do técnico, lá está o nome vamos dizer, está lá o nome da Kelly, e eu vi aqui que na reunião que está a Cristiane também. Está lá o nome da Kelly e da Cristiane. Eu não preciso estar impresso nesse campo a descrição da assinatura digital. Ela pode estar em qualquer página desse documento, porque o que vai garantir essa validade jurídica
é a criptografia que está por trás do documento, né? Então, eu gostaria que aparecesse essa informação no campo porque o meu fornecedor, o meu terceiro está exigindo. Aí, nesse caso, é mais poder de convencimento e mostrar para ele que isso não é necessário, né? Que o sistema que gera a assinatura, ele já garante essa validade do documento. E aí você pode indicar para ele o uso tanto do verificador, que é esse site aqui que eu coloquei, está na apresentação, que depois eu posso disponibilizar para vocês. É um site oficial do governo. É ITI, agora eu não lembro se é Instituto de Tecnologia, não lembro exatamente o nome, mas aí a gente pode até fazer um teste para mostrar para vocês como funciona. Nesse site você sobe o arquivo lá para dentro, aí você vai fazer o upload do arquivo, ele vai dizer para nós se aquele documento está assinado digitalmente, se o certificado digital dele é válido, se ele não sofreu nenhuma modificação no período. Então eu posso fazer por aqui, ou se aquela pessoa que usou o certificado digital, ele tem um QR Code ou um código verificador, você pode utilizar ele para fazer essa verificação. Mas não é tão comum você fazer verificação por isso, né, pelo QR Code ou pelo código, porque ele pode ter alguma alteração no código ou no QR Code que te induza a algum site falso, etc. Né? Então, o mais garantido é você usar esse site aqui do site verificador do governo. E aí sempre vem a pergunta, onde que eu vou guardar esse material? Eu tenho meu computador, eu tenho um servidor, onde que é a melhor forma de eu fazer essa gestão, né? Então, para a implantação dentro do SESI Santa Catarina, a gente olhou para o nosso sistema e viu que nós já tínhamos um gerenciador eletrônico de documentos, que para quem aqui usa o OneDrive ou o Drive do Google, é um sistema bem parecido, né? Ele trabalha com um sistema em nuvem, onde aqueles arquivos ficam num servidor externo, com vários backups, e a gente garante isso dentro desse sistema. Mas por que usar um gerenciador eletrônico de documentos? Né? É sempre essa a dúvida. Se eu posso salvar no meu computador. Eu posso abrir uma pastinha lá no meu computador e salvar esse arquivo. Digamos que um dia você está lá trabalhando e no seu computador da empresa ou em home office e deu uma descarga atmosférica e queimou seu HD. Você acabou de perder todos aqueles arquivos que você tinha dentro do seu computador e que você fazia essa gestão, né? Então, o sistema de GED, né, que é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ele vem para garantir essa guarda desses documentos e para que você possa fazer essa gestão. Geralmente nesse GED sempre vai estar salvo as últimas versões, eu vou conseguir ver qual que é a versão mais recente, eu vou conseguir ver quando que eu subi esse arquivo, então ele acaba facilitando esse processo de gestão, né? Então, eu não vou precisar sempre que eu preciso de um documento atualizado, ligar lá para a Kátia, para a Kelly ou para a Kitiane pedindo, me manda no e-mail o documento mais atualizado. Não, eu posso entrar no sistema que o SESI disponibiliza e baixar esse arquivo já sempre ter esse processo, ter que esperar. Às vezes você está precisando naquele momento, porque precisa mandar para fiscalização, e o SESI o responsável está atendendo uma empresa, não vai conseguir te encaminhar. Então, o GED ele facilita muito essa gestão dos documentos, e eles são garantidos no sistema devido a esse processo de backups e servidor externo, né, que garantem esses dados. Então, essa é a ideia da utilização do GED. Eu coloquei um link para vocês na apresentação também, que é uma postagem do nosso blog, que a gente chama, a gente tem um blog ali do E-Social, que fala um pouquinho sobre o social, e a gente fez uma postagem com um texto falando um pouquinho sobre gerenciamento eletrônico de documentos. Aí, a hora que vocês tiverem um tempinho, eu indico para vocês até fazer a leitura, para entender um pouquinho mais como que funciona. Mas usando, eu pessoalmente hoje não uso mais nada salvo no meu computador ou no servidor do SESI, é tudo dentro do GED que a gente utiliza. Então eu tenho ele instalado aqui no meu computador, eu faço esse backup. Então esses tempos eu estava em casa e aí precisava acessar meu computador e estava no meu GED. Consegui acessar do meu computador pessoal, pegar o arquivo e encaminhar. Pelo celular eu consigo acessar os arquivos e encaminhar. Então é tudo interligado e o GED facilita isso para a gente, né? Bom, pessoal, sobre certificação digital, era esses assuntos que eu tinha que trazer para vocês, são os aspectos que a gente tem da legislação. Com relação a conteúdo do documento, a gente não tem nenhuma mudança, e sim só de como ele é assinado, né? Então, a qualidade,
os riscos, recomendações, plano de ação, tudo isso ainda continua da mesma forma, o que muda é só o formato de entrega e arquivamento desses documentos. Né? A gente passa, né, a SST para esse momento de digitalização, isso facilita tanto a nossa gestão, facilita até mesmo para fiscalização também, que você não vai precisar estar tirando cópia, enviando cópia física para a CIT ou para o fiscal, você já vai poder entregar para ele ou via e-mail ou disponibilizar por ele em algum GED. Para a empresa também, porque se você precisa compartilhar isso com áreas, você consegue usar esse meio digital para compartilhar, né? Facilita nesse sentido. E caso precise fazer alguma impressão, você pode pegar partes de interesse desse documento, imprimir, fazer as modificações e anotações necessárias e depois fazer a atualização do documento oficial ou até mesmo para fazer algumas tarefas junto com a CIPA, né? A hora que for apresentar para a CIPA o PPRA, vocês podem usar uma apresentação, não precisa mais estar com o documento impresso lá e aí tem que estar passando de mão em mão. Hoje em dia, com o coronavírus, isso não é muito interessante. E isso veio muito de encontro também com o momento que a gente está passando, né? Cada vez se tornou mais necessário essas entregas digitais, e quanto menos contato, melhor, né? Mas nada impede de que esse documento esteja digital, eu faça uma apresentação, eu converse, faça um hangout, faça uma reunião online para apresentar o conteúdo e discutir esse conteúdo, né? O que muda mesmo é só, em vez de eu estar com isso impresso, eu vou estar com os laudos e programas dentro do meu computador. Pessoal, espero ter conseguido passar todas as informações. São vários assuntos, mas é interessante que a gente comece a entender como que funciona. Para as empresas acima do porte pequeno, já tenho que me atentar que ano que vem, para as médias para cima, eu já sou obrigado a ter esses documentos na minha empresa. Saliento que o SESI já está oferecendo esse tipo de entrega, a gente já está com essa implementação aí em fase final, para disponibilizar para os nossos clientes, e fico aí aberto para vocês para tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto, alguma coisa que talvez não tenha ficado tão claro na apresentação também, e aí depois eu posso encaminhar a apresentação para vocês, não sei se eu mando para a Kátia ou para a Josi, e aí vocês podem compartilhar ela, que tem bastante conteúdo interessante aqui para conhecer também nos links ali que eu coloquei. Ótimo, Lucas, muito obrigado. Olha só quanta informação bacana, né? Nova, eu acho que temos convidados aí, o Gilson, que é da Madeireira Rodrigues, acho que é a primeira vez que está participando conosco. Bem-vindo, Gilson, né? Os demais já que chegou atrasadinha, mas depois a gente compartilha a apresentação, e eu acho que é um momento bem bacana para a gente aproveitar realmente a participação do Lucas, porque é um tema que ele é muito novo para todos nós, né? Eu acho que o Lucas trouxe alguns conceitos que eu particularmente, apesar de estar acompanhando todo o processo, eu desconhecia, né? A exemplo da assinatura digitalizada e assinatura digital, eu realmente não tinha, né, parado para analisar a diferença do conceito. E é fundamental, né, gente, assim, quando a Aline também, que tem uma cadeia de fornecedores terceiros, quando a gente se dá conta que eles também têm que cumprir essa legislação e que provavelmente eles já têm que cumprir a partir do início do próximo ano, né, Aline? E que com essa loucura toda da pandemia, parece que tudo se transformou em pandemia e a gente está esquecendo que outras questões a gente precisa se organizar também para o cumprimento de legislação, né, gente? Então, assim, é importante, né, Lucas? Claro, o SESI Santa Catarina já está preparado, a gente já fez as nossas primeiras entregas digitais aqui na Serra, né? A gente já tem feito, então, o nosso sistema já está adequado, mas nós temos parceiros aqui que participam do núcleo, que também são fornecedores de saúde e segurança, né, Lucas? Então, é importante que todos nós, enquanto fornecedores, tenhamos o discernimento e o entendimento que não é um processo simples de ser implementado, né, e que nós também precisamos entender para cobrar dos nossos fornecedores, porque eu trago um histórico aqui, que o fiscal aqui na região já tem cobrado apresentação somente de documentos digitais, aqui eles não têm mais pedido a apresentação de documentos físicos, né, quando a empresa é notificada ou ela né, autuada, enfim,
eles já pedem o envio do arquivo em PDF. Isso já é uma prática que eles já têm implementado aí no mínimo há uns 2 anos. Mas é diferente, né, gente? É totalmente de a gente encaminhar um documento digitalizado com um documento com assinatura digital. Na prática, isso para a empresa vai mudar em relação à questão do arquivamento, né? Eu acho que todos aqui têm conhecimento que nós temos que arquivar esse documento por 20 anos. A gente está falando em aí numa redução de custos de impressão, a gente está falando numa redução de espaço a ser armazenado para as nossas empresas, né? Vamos trazer aí, Aline, vou citar o teu exemplo, né, do espaço que hoje a gente tem que arquivar esses ASUS por 20 anos, né? Nós estamos num processo, agora nós estamos falando de documentos, mas que a gente está no processo para encaminhar para a digitalização também dos documentos, dos ASUS, que vão ficar, então, numa nuvem à disposição da empresa e da própria fiscalização, né? A gente está caminhando, né, tá construindo esse novo modelo. Mas o papel do núcleo, né, gente, é compartilhar informação, é subsidiar a tomada de decisão das nossas empresas, né? Então, assim, que tem um fornecedor que realmente cumpra. Acho que o prazo ele tá ficando curto, realmente, por mais que o e-social não tenha, vem com uma nova proposta de flexibilização, mas não só a questão do e-social vinculada a flexibilização de novos processos, entre eles a questão da digitalização. E não é simples, né, gente? Pelo que o Lucas apresentou de uma forma muito resumida e muito prática, para que isso aconteça, ele não é simples de acontecer na prática, né? Então, assim, tem uma questão legal envolvida, tem uma questão aí de estrutura, de sistema, né? Então, assim, tem uma questão de habilitação técnica de profissionais, né, que precisam estar habilitados para fazer uma assinatura digital. Então, assim, acho que vocês lembram quando a gente fez a apresentação da atualização da NR1 ano passado, quando ela foi publicada, que nós falávamos que ela ia amarrar de tal forma a realmente qualificar os profissionais que estão atuando na área de saúde e segurança. E aqui é um exemplo disso, né? Então, ele precisa estar qualificado, ele precisa estar registrado. Assim, gente, parece óbvio, né? Mas a Ariane, que está aqui enquanto engenheira de segurança, ela sabe as atrocidades que nós acompanhamos, o Thiago está aí também, de profissionais que estão assinando documentos e que não são habilitados para, né? Então, é uma garantia para a empresa em relação a isso. Mas, assim, é um absurdo, né, Ari? Mas a gente sabe que na prática isso acontece. Então, começa a amarrar, flexibiliza algumas questões, mas ela dá um subsídio realmente para que profissionais habilitados estejam. E para a empresa é uma garantia, né, gente? É uma garantia e aí começa a facilitar o acesso a essas informações também. Então, no primeiro momento, ele não é simples, ele não foi simples construir esse processo, né, Lucas? Definitivamente, enquanto SESI, mas nós sabemos que na prática isso vai facilitar muito, muito as nossas implementações. E aí, gente, queríamos abrir para perguntas, né, bate-papo, aproveitem, o Lucas, não é sempre que nós temos o privilégio, né, de ter alguém que está dominando o assunto aí, vamos abrir para... Ai, Gilson, imagina, que bom que você está aí participando conosco, né? Então, vamos abrir. Ariane, de repente, o pessoal que tiver alguma dúvida, por favor, aproveitem. Eu quero perguntar. Boa noite. Oi, Ari. Tudo bem? Bom, Lucas, eu sou engenheira de segurança, né? Tenho uma empresa, nós fizemos trabalhos na área de segurança. E a minha pergunta para ti, na verdade, é a seguinte: pela legislação, nós temos, a partir de agora, né, 5 anos para nos adequarmos a esse processo digital, né? A termos os nossos documentos todos guardados digitalmente. Qual que seria, por exemplo, para mim, nesse momento, o primeiro passo se eu já quisesse iniciar esse processo? Eu quero começar esse processo agora, porque né, se eu esperar 5 anos, vai ter um volume de documentos muito grande, né? E às vezes eu não vou conseguir tempo hábil para digitalizar tudo, enfim, né? Tem essa questão. Então, essa é a minha dúvida. Se eu quisesse começar, amanhã eu quero começar a fazer isso, qual é que é o meu primeiro passo?
Bom, obrigado pela pergunta, Ariane. Eu estou bem, espero que todos também estejam bem. Foi bem interessante a sua pergunta, porque começa tudo a partir do planejamento, né? Acho que primeiro você precisa olhar um pouco para o que você já tem hoje de sistema utilizando, o que você pretende utilizar. Só que tem um ponto que eu indico para todos que são fornecedores de documentos, de SST para outros clientes, né, para outras empresas, é que a gente não pode olhar para o nosso porte, a gente tem que olhar para o porte do cliente que eu estou atendendo. Por exemplo, Ariane, se você tiver um cliente que ele é de porte médio para cima, a partir do ano que vem você já teria que fornecer esses documentos de forma digital, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar observando. Até por isso que nós, como SESI, já iniciamos esse processo no final do ano passado, né? A gente viu, opa, estamos chegando próximo do prazo, e assim, a gente não tinha previsto a pandemia, conciliou com pandemia, opa, então facilitou para nós. Mas o primeiro passo é você identificar se você já possui algum sistema para fazer a assinatura digital, para você poder utilizar a assinatura digital e depois fazer a certificação a sua certificação e dos seus funcionários, né? Dos trabalhadores que você tem nesse processo. Aqui no SESI a gente iniciou primeiro com o processo de licitação para contratar uma empresa que fornecesse certificados para nós. Nós já tínhamos um sistema que disponibilizava assinatura digital, então a gente não teve que procurar um outro fornecedor, né? Porque a gente já estava utilizando isso para outros processos internos, como compras, vendas, então a gente já estava dentro desse processo. E aí depois a gente fez certificação de todos os profissionais, né? A gente teve que deslocar alguns até uns pontos de atendimento desse fornecedor. A gente optou aqui pelo Safe Web, foi ele que ganhou a licitação, né? Não teve... A nossa licitação é ali pelo quem atendesse, né, as nossas demandas e o melhor preço. Aí você vai encontrar na internet vários outros fornecedores, né? A gente teve alguns profissionais que fizeram à distância também, só que agora eu descobri hoje que era uma portaria do presidente e ela venceu essa semana, então agora não pode mais fazer online, tem que ser só presencialmente. Até a gente tem uma pessoa lá de Lages que a gente precisa fazer certificação, e a gente estava fazendo online, agora mudou. Então tem que estar sempre bem antenado para não acabar nesse sentido. E depois... Mas eles vão prorrogar, não tem como, né, Lucas? Tomara. Em plena pandemia tem que prorrogar esse negócio aí. Vamos acompanhar para ver se a gente tem alguma mudança. Então, primeiro, identificar o sistema que você pode utilizar. Assim, hoje nós temos aqui dentro do SESI basicamente dois sistemas que são utilizados. Nós temos o S+, que permite a assinatura digital, e o Braille, que são duas ferramentas que a gente tem dentro do sistema S. O Braille é uma ferramenta bem conhecida, você vai encontrar no mercado, e eles têm um preço bem atrativo também, e o S+, é um sistema que a gente tem nacional do SESI como um todo. Até se vocês quiserem criar conta nesse Braille, vocês ganham R$10 de crédito para testar. Eu descobri isso também esses dias. Já está fazendo propaganda, gente. Para conhecer um pouquinho, já consegue fazer assinatura do documento testando, né? E a certificação digital, é importante que vocês se atentem ao tipo de certificação, né? No caso da empresa, quando é um responsável pelo documento, é o Lucas, que tem o CREA dele, que é responsável pelo documento, é o João, que é o técnico, que tem o MTE dele, que é responsável pelo documento, ele vai ter que ter um certificado do tipo ECPF, né, que é um certificado da pessoa. Se eu vou assinar algum documento que eu assino como empresa, aí eu preciso comprar um certificado ECNPJ. Então, isso eu preciso olhar nesse início, né? Tem o sistema, qual certificado eu vou adquirir e aí depois fazer esse processo de aquisição. E aí depois você precisa só ver o teu sistema, se ele vai imprimir assinatura onde, às vezes precisa fazer algum ajuste ou outro no relatório, e depois é só assinar e disponibilizar, né, para os seus clientes. Você pode usar um GED, né, que pode ser um Google Drive, pode ser um outro gerenciamento eletrônico, ou até mesmo disponibilizar por e-mail para esse cliente. Só que por e-mail não é tão atrativo, porque eu mesmo, quando recebo algumas coisas por e-mail, dá 2 semanas, eu já estou pedindo para a pessoa, mas eu te mandei no e-mail, daí você volta lá, e assim, tendo no GED, você vai lá e já pega a última versão atualizada, né?
Geralmente para as empresas, assim, de porte um pouquinho maior, eles nem gostam muito de e-mail, assim, nem documento físico, né? Estando dentro de um sistema, é mais seguro, mais organizado para eles, né? Mas ótimo, Lucas, muito obrigada. Respondesse também a pergunta e realmente, falando assim, eu acho que, na verdade, eu tenho menos tempo do que eu pensei que eu tinha. Muito Mas é obrigada, por isso, tá? né, Ari, a gente conhece a portaria como um todo, a gente acaba não vendo ela na especificidade. Eu acho que o objetivo é justamente esse. Então, assim, primeiro tu tem que ver o sistema, se você utiliza, se ele aceita a questão da assinatura digital, e aí buscar um fornecedor para fazer essa capacitação, né, da assinatura digitalizar, para ver se sobe para o sistema. Então, são dois processos, né? Primeiro ter o sistema para a execução dos documentos e depois para ver se ele possui entrada para a digitalização da assinatura, né? A gente fica à disposição, eu já compartilhei, Lucas, com eles a apresentação ali no grupo, tá, de WhatsApp, e aí depois, gente, se vocês quiserem, eu também, né, compartilho o e-mail do Lucas, e aí alguma dúvida que vocês tiverem, lembrando que o objetivo do núcleo é a gente fazer, sobretudo, essa troca de informações, né? Bacana. E assim, esse é um processo bem interessante a gente olhar para o todo, porque às vezes a gente está esperando que seja daqui 5 anos e de repente na sua porta, né, bate um cliente já exigindo esse formato, né? Para quem já estava se adequando ao e-social, já provavelmente deve ter adquirido algumas certificações, né? Que para o e-social também, para eu subir os documentos das empresas, elas tinham que ter a certificação, só que era esse CNPJ, né? Então, exemplo, alguns dos nossos clientes, eles já possuem hoje a certificação CNPJ, eles já tinham para nota fiscal eletrônica. Então, esse processo com o cliente ou com o pessoal que trabalha em empresas já está um pouco mais simplificado, né? Ô, Lucas, mas essa tua fala é bem importante, porque assim, ó, a gente teve um relaxamento dos clientes por conta da não implementação da obrigatoriedade do e-social. Isso ficou muito evidente, acho que a Ariane também pode trazer isso como exemplo, ou o próprio Gilson, que tem uma empresa que trabalha com uma cadeia de terceiros, a Aline também, que o pessoal, eles, assim, a nossa realidade vem de uma região, né, Lucas, que também era muito parecida, são madeireiras, geralmente são pequenas empresas. Então, eles acabam vendo isso tudo como um custo, como um investimento. E eles estavam fazendo porque ia ser obrigatório para a questão do e-social, né? E, em sua maioria, são pequenas empresas que acabaram não fazendo esse investimento, né? Ou em sistema, enfim, né? O SESI tem área, né? O SESI desenvolveu um sistema próprio, né? Para fazer toda a gestão de saúde e segurança, e por isso que o Lucas trouxe o exemplo, mas assim, em sua maioria, as empresas que trabalham com gestão de saúde e segurança ou fornecem, geralmente eles contratam um sistema para fazer, né, a emissão dos documentos, os ASOS, que é o mais comum. Então, só teria que adaptar esse sistema quanto à questão da assinatura digital. Mas realmente tem que ser para já, né, Ari? Porque se a gente entra em vigor, principalmente pequenas e micro, que entendo que é a nossa maior realidade aqui, e aí, olhando para essa cadeia de terceiros, principalmente, a gente precisa garantir isso para eles, né? Não, tem que ser logo mesmo, Kátia. Tem que ser mais rápido do que eu imaginei mesmo. Falei brincando, mas é a realidade, né? Porque e quando a gente vê, eles já estão exigindo isso. A gente trabalha com certificação digital, a minha empresa especificamente, quando nós trabalhamos com o IBAMA. O IBAMA trabalha muito com certificação digital. Na verdade, todo o sistema deles é com certificação digital. Então, a gente não consegue, por exemplo, né? Entrar no sistema e cada cliente tem o seu certificado digital diferente, né? Então, isso é uma coisa que realmente, como a Kátia falou no começo, é um processo difícil para a gente entrar e entender, né? Porque muitas coisas, por exemplo, que eu consigo fazer para alguns clientes que não possuem certificado digital, o cliente que tem o certificado digital da minha máquina, eu já não consigo mais fazer nada. Então, é uma segurança, claro que é, né? Mas eu perco essa autonomia de, por exemplo, com os pequenos,
que têm pouca lida com o sistema, né? Eles entendem pouco de alguns sistemas e existe muita burocracia, né? Então, a gente acaba perdendo essa oportunidade de estar fazendo para eles o processo, né? É uma segurança, obviamente, né, para todos, né? Mas a gente acaba tendo que se adequar na orientação para eles, né? Mais algo, um plus, né, que a gente tem que ter nesse sentido, né? Mas bacana. Obrigada, tá, gente? Vou deixar as outras pessoas perguntarem, né? Imagina, Ari, imagina. Ai, o Gilson saiu, imagina. Que bom que ele esteve aí conosco. Gente, mais alguma? Ô, Lucas, eu tenho dúvida. Claro, a gente falou dos documentos agora, né? E quando a gente fala na proposta, a gente já está falando também da certificação de ASO, por exemplo? Ele entraria dentro desse prazo inicial que você apresentou ou não? Sim, ele entra dentro desse prazo. Se a gente for olhar a portaria, ele já coloca dentro dos itens da portaria, ele traz a ASO. Por isso que é um tema que a gente já está começando a fazer alguns testes aqui em Santa Catarina. Quem está bem à frente é a doutora Patrícia, né? E eu tenho acompanhado ela na questão da certificação. A princípio, a gente está testando o leitor biométrico para o funcionário a fazer a assinatura dele, e o médico entra com o certificado digital dele para assinar o ASO, né? Então, o funcionário Porque essa seria a minha pergunta, né? Eu acho que provavelmente alguém ia perguntar também, né? Porque como que fica? O profissional, ok, que ele já tem assinatura digital, mas e o trabalhador, né? Que hoje a gente obrigatoriamente tem que pegar a assinatura dele no momento do atendimento, então seria por biometria. Isso, a gente está estudando a biometria, a gente já é o mesmo leitor biométrico que a gente tem até nas próprias academias. A gente já está fazendo alguns testes junto com a nossa equipe de TI, e também cogitamos a possibilidade de usar uma mesa digitalizadora, né? Só que a mesa digitalizadora ela acaba sendo um pouco mais caro, que o funcionário ia pegar uma canetinha e assinar e ia transferir para dentro do nosso sistema. Então a gente está olhando para o custo-benefício das duas opções, ver o que é mais viável, né, para a gente implantar nas unidades. Mas nesse sentido nós temos a ASO e o prontuário eletrônico também, com o dedão lá do trabalhador, né? E isso a partir... Eu já fico pensando na prática, né, Aline? Nos atendimentos da empresa, quando o médico vai para a empresa fazer periódico, como que a gente vai fazer isso? Mas, era uma dúvida inicial, na verdade, era em relação à questão desse prazo, se migraria a questão dos atestados, então migra junto. Então, mais um dado para a gente se preocupar, e aí, ó, não é só a questão dos documentos, é a questão dos atendimentos médicos também, né? Mais uma coisa. Isso é bem importante começar a olhar, porque o prontuário médico é o que gera um processo um pouco mais difícil, né? Porque a gente vai ter um trabalhador que tem uma instrução menor, muitas vezes o médico também não tem tanta afinidade com computadores, etc. Então, começar a treinar eles antes já para chegar no momento e a gente já conseguir ter sucesso nesse processo, né? Então, segue uma dica aí para vocês já olharem para esse processo, né? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma dúvida. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. Thiago, bem-vindo. Obrigado. Desculpa a ausência aí. Pretendo não me ausentar mais por tanto tempo. Estava com saudades, mas que bom que você voltou. Sim, na verdade, eu nunca fui embora. Lucas, esses prazos, eles são para os documentos que forem emitidos a partir daquelas datas, né? Não existe um período retroativo cujos documentos tenham que ser feitos essa assinatura digital. É isso? É esse o entendimento? O entendimento com relação à própria portaria, ela traz para nós que os documentos antes da vigência dessa portaria, eles podem ser arquivados de forma digital, né? Você não precisa ir lá e assinar eles novamente, só escanear eles, arquivar o digital e manter o físico também arquivado pelo mesmo tempo. Ela não fala que dessa obrigatoriedade. Então, a princípio, é interessante você fazer esse arquivamento até mesmo para você
poder fazer gestão desses documentos sem que tem que estar manuseando, né, os impressos. A gente sabe que papel, quanto mais vai para cá e para lá, mais ele acaba se deteriorando, estragando, né? Então, o ideal é que a empresa já comece a fazer esse processo de digitalização desses documentos. E muitas vezes elas já se fazem, né? Às vezes precisa entregar para algum outro fornecedor, etc., e já tem esse material arquivado. Você tem que tomar cuidado para que esse material ele esteja em PDF-A, né, que é o que a ISO traz para nós, e que você arquive a versão impressa. Entendi, obrigado. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Bom, gente, eu queria agradecer muito, Lucas, demais a tua participação. Tua fala foi extremamente esclarecedora, né? Eu acho que esse é o papel do núcleo, né? A gente sempre fala que é trocar boas práticas. Em SST, a gente sempre tem uma interpretação diferenciada, a gente tem uma vírgula que modifica essa interpretação, então nada como trazer alguém que realmente tem estudado, tem se dedicado para. Queria deixar o espaço aberto, tá, Lucas? Seja sempre muito bem-vindo ao Núcleo de Saúde e Segurança. É um momento que a gente troca muito, principalmente as dificuldades, né? A gente vem num período aí de muitas novas implementações, a gente tem trocado muito aqui com esse grupo especificamente, e agradecer muito a tua participação, foi extremamente esclarecedora, foi muito produtiva, e deixar o espaço aberto aí para ti sempre que você tiver essa disponibilidade, a possibilidade de estar conosco. Bem-vindo à Serra, eu sei que agora fisicamente você não pode estar aí para comer uma paçoca de pinhão e tomar um chimarrão, mas já fica o convite para logo que isso passar, você, né, subir a serra e estar conosco presencial. Então, em nome do Núcleo, eu queria te agradecer mais uma vez, Lucas, foi muito produtivo, muito obrigada mesmo. Kátia, pessoal do Núcleo, eu que agradeço o convite, também me coloco à disposição sempre para estar nessa troca. Até eu comentei no início ali com a Josi e a Kátia, eu já fui presidente do Núcleo na cidade natal, ali de Mafra, então eu conheço bem esse processo de núcleo, as reuniões, e eu acho que assim, para a região e para a cultura da região é a melhor coisa ter um núcleo, poder compartilhar com os profissionais, levar as angústias, dúvidas, e cada dia, cada reunião a gente aprende um pouquinho mais, né? E isso é bem importante aí para o nosso próprio aprendizado. Agradeço o convite, qualquer dúvida, qualquer atualização, a gente vai conversando. Eu mando aí para a Kátia, se eu souber de mais alguma atualização, mando para vocês, porque cada dia tem saído legislações diferentes e é interessante que a gente sempre esteja atento, né, para não deixar passar nenhum ponto. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigada, se tiver mais Lucas. alguma dúvida, ainda estou à disposição de vocês. Tá bom. Gente, queria aproveitar então, né? Eu já compartilhei ali, o Lucas já passou a apresentação, já está ali no grupo do núcleo, então a apresentação dele já está disponível. De uma forma muito rápida, na semana passada, então, nós tivemos a Semana dos Núcleos, em que foi, de novo, Josi, eu queria parabenizar vocês, né? Então, foi as meninas aí, as consultoras, se desafiaram, né, neste momento de pandemia, propuseram modelo muito bacana, então a gente teve, num primeiro momento, né, uma fala do Caioá, falando da construção de um pitch, né, falando de produto, como que deveria, no momento posterior, então tivemos uma troca aí entre os núcleos, em que cada um teve 2 minutos para falar sobre um determinado produto, e novamente, né, gente, a gente fala de uma associação comercial extremamente organizada, que o objetivo é o associativismo, é o fortalecimento dessas empresas locais, enquanto, sobretudo nesse momento de desafio, né, dos negócios. Então, Josi, de novo, queria parabenizar vocês, foi muito legal, acho que, assim, eu me surpreendi, né, com a quantidade de participantes, com o formato que vocês propuseram, então, assim, todo mundo deu um feedback muito positivo, e, novamente, assim, é um privilégio poder fazer parte de uma associação que realmente é muito organizada, né, então, conte conosco sempre com o núcleo, e é isso, eu queria agradecer você, né, eu acho que a Josi sempre está muito
A Josi é ligada, né, gente? Ela tá ligada aí 360. Eu não sei quantas horas tem o dia dela, porque o negócio é. Às vezes eu esqueço, ela diz, Kátia, a pauta dessa semana. Eu disse, meu Deus, Josi, semana passada foi uma semana uma loucura, assim, mas a gente conseguiu organizar. Então, nos encontramos daqui 15 dias. Tiago, Ari, né, todo mundo que está aí participando conosco, obrigada pela participação de vocês, a Cris está aí conosco, o Gilson esteve, então é sempre um momento muito especial poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que tem de novo na área de saúde e segurança, mas sempre é um privilégio a gente poder compartilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Fale, dona Josi. É um desafio, né, Kátia? Bom, para você entender, o Núcleo de Cervejarias já fez um meme meu pedindo pauta. Então, isso facilitou muito a minha vida, assim, né? Pegaram uma foto minha e colocaram qual a pauta. Então, isso já simplificou. Em breve eu te mando. Mas é o nosso trabalho, né? E sobre a semana passada, realmente foi desafiador. Isso nunca tinha acontecido aqui ainda, né? Então, a gente estava esperando menos inscrições e a gente conseguiu, né? Ali um público bem legal, e isso a gente já está pensando na segunda edição. E porque trazer assunto, como a gente, por exemplo, trouxe hoje, cada núcleo está focando, né, na sua particularidade, tratando cada assunto individual. Então, a gente não queria trazer mais um assunto, né? Empreendedorismo a gente também já trouxe em maio, a gente já fez aquele evento com o conselho. Então, a gente precisava fazer alguma coisa para fomentar, né? E isso a gente conseguiu. Então, fica aí o convite para o nosso próximo Hub de Negócios. Ele não tem data ainda, mas é uma rodada de negócios, um pitch de 2 minutos, né? De cada um apresentando o seu negócio, realmente para fomentar os negócios dos nucleados. Então, a gente deixou bem claro. Lucas, que bom que você também já vem do associativismo, então você entende um pouco, né, dos nossos ganhos e das nossas dores, porque a gente tem isso também, né, no associativismo. Eu tive recentemente, montei um núcleo, e esse núcleo pegou, assim, no meio da pandemia, né, então, quem é associativista quem não é tem muita dificuldade em compreender o que é o associativismo. E desse núcleo eu pensei que ia ter que desmanchar ele, né? Que era o núcleo de cervejarias. Muito competitivo, num momento de muita dificuldade, a gente teve que reestruturar, mesmo online, né? Então, com 2 reuniões que eu tinha feito presenciais, a gente já teve que passar para esse formato. Então, é a situação, né, do que cada núcleo depende, o que eles buscam, né? E nesse momento diferente, ainda mais se tratando, né, núcleo de cervejaria, bar e restaurante, a gente tem que estar fomentando eles e inovando e trazendo sempre novidade. Em nome da Associação Empresarial, Lucas, eu te agradeço. Esteja conosco sempre que puder, e que bom esse distanciamento, que aí a gente tem essas oportunidades, né? E obrigada aos demais. Ariane, obrigada, eu mandei um convitezinho especial para ela hoje, que bom que ela está com a gente, né? Tiago, beleza, tuas justificativas, mas agora, ó, prometeu, né? Então, ó ali, ó, viu? Claro que o Thiago daí, né, eu sempre cobro ele quando eu vejo, né, então, quando eu vejo... É que, Lucas, o Thiago é irmão da Josi, tá? É só por isso que ela, assim, ela, né, dá uma intimada diferente. Ela, porque é mais velha, ela acha que me manda ainda. Faz parte. Mas eu pareço mais velho. Ai, eu não sabia que eles eram irmãos! Rapaz, eu não sabia! Ele tá lá na casa da mãe. Ele já tava ficando com medo ali, gente. Não, mas gratidão por todos aí, e até a nossa próxima reunião. E a gente tá pensando num evento aí, tá, gente? Então, tá um momento difícil, o pessoal da saúde tá meio recluso, né, Kátia?
Acho que eles estão com medo de conversar com a gente. Gente, mas... assim, ó, eu intimei um, a Josi intimou outras, a galera acho que está com medo, não sei por quê. Gente, mas é importante, né? Eu acho que, assim, a gente está num período crítico, não posso deixar de falar ainda em relação ao momento que nós estamos vivenciando, até porque receber ali a atualização, né? Estamos com 97% de utilização dos nossos leitos de UTI. Então, a minha fala, ela já é repetitiva, né? Mas ela é verdadeira. Então, cuidem de vocês, cuidem dos seus, e, por consequência, a gente vai estar cuidando um dos outros. Então, ainda não é o momento de relaxar, é o momento de a gente aumentar os nossos cuidados. Eu estou muito esperançosa em relação à vacina, eu tenho acompanhado algumas lives, eu acredito que em dezembro a gente já vai ter alguma coisa aqui, né? Mas é o momento ainda de a gente se cuidar. Muito obrigada mais uma vez, e a gente se encontra aí daqui a 15 dias, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, até a gente. próxima. Obrigado, pessoal. Cuidem. Prazer em conhecê-los. Saúde para todo mundo e até a próxima. Até. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.